Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre locações e aluguel. Se você tem dúvidas sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Pablo Rezende. Dr. Pablo, no intervalo, antes de entrar no intervalo, perdão, nós comentamos aqui a respeito da morte de locador e locatário, isso. o que acontecia com a locação. Agora, quais são as causas para que ocorra o término de uma locação? O término da locação, as causas seriam um mútuo acordo entre o locador e o locatário, que ambos não querem que continue esse contrato. No caso também a questão da a morte do locatário também. Aí, no caso, os herdeiros, se queiram ou não continuar no imóvel. Continuar, né? Deixa eu ver aqui mais aqui uma. Essas são as principais. A hipótese também de pedir o imóvel de volta, É. né? Também é uma causa para encerrar. Sim, também é isso. uma. Agora, doutor Pablo, se eu estou alugando um imóvel. Se eu vier me divorciar ou separar, isso vai influenciar no meu contrato de locação? Vai influenciar porque é o seguinte, quando uma pessoa divorcia ou separa, no caso que não existe ainda essas duas modalidades, o que acontece? A pessoa que está no imóvel quando ela divorciou ou separou, se ela quiser ficar no imóvel, ela continua. Então o contrato vai continuar para ela. Agora a pessoa que saiu, não quer mais ficar naquele imóvel, vai em outro lugar. Às vezes aquela pessoa que divorciou pode continuar no imóvel. Pode continuar independente de estar casado ou É, não. casado ou não. E se ela for fiadora, alguma coisa, mas isso não se aplica, né? Não, não se aplica não. Porque aí tem que fazer um novo contrato de locação por novos fiadores. Tem que notificar eles também. Falando que houve uma alteração em virtude da separação, do divórcio. Perfeito. Agora, doutor Pablo, muita gente acredita, e eu acho que a maioria dos nossos telespectadores deve pensar assim, porque eu até estudar e me tornar advogado também pensava assim, que o aluguel residencial é regulado ou ele tem as mesmas características, vamos dizer assim, do que o aluguel comercial. Agora, existe uma diferença entre eles, não existe? Nossa, uma diferença muito grande. Uma coisa é aluguel residencial, outra coisa é aluguel comercial. O residencial vai depender, lógico, do costume local, da região, quando você vai alugar, e o comercial é totalmente diferente. Aí vai depender do investimento do empresário, ele investindo dentro daquele local, ou seja, dentro do seu estabelecimento. Então, assim, é totalmente diferente o valor que é praticado. Doutor Pablo, uma outra coisa também que acontece, e é muito comum nesses casos de locação, acho que principalmente residencial, é o fenômeno da sublocação. Sim. O que é essa sublocação? Rafael, a sublocação é o seguinte, é aquele em que o indivíduo ele presta o imóvel para uma terceira pessoa. Mas o que acontece? Esse empréstimo desse imóvel, ela tem que ser autorizada pelo locador. Normalmente, telespectadores, no contrato de locação isso é muito vedado. O locador não permite que se empreste para uma outra pessoa, para um terceiro. Essa sublocação. Entendeu? Isso é muito comum naqueles casos assim. Você aluga uma casa, não tem carro. E a casa tem garagem. Aí um vizinho vira e fala assim, você não quer deixar eu guardar meu carro aí, alugar minha garagem aí e tal. Aí você fala, tudo bem, alugo. Mas quando ele vai fazer isso, o locador tem que ser comunicado. Tem que ser comunicado, tem que ter autorização do locador, tem que estar isso no contrato também. Né? Por escrito? Por escrito. De preferência. Lógico. O doutor Pablo gosta das coisas certinhas. Certinho. Hoje tá difícil, Rafael. Hoje tá difícil. Tá difícil, viu? Hoje tá difícil você fazer por boca. Hoje é muito difícil mesmo. Se você não fazer escrito. Até escrito hoje não tá conseguindo nem cumprir. Tá complicando. Tá complicando. Bom, outro assunto muito polêmico quando a gente vai falar de aluguel, de locações, é quando mexe no bolso. Né? E existe algum parâmetro legal, ou seja, algum artigo de lei, alguma norma
que diga que o valor do aluguel tem que ser esse e que pode aumentar só tanto por ano, ou isso fica do jeito que as partes quiserem? Ora, isso aí, Rafael, é livre a estipulação do valor do aluguel. É lógico, por exemplo, vamos supor que o aluguel esteja desatualizado de acordo com a situação da renda do país. Mas você pode atualizar ele anualmente. Agora, se o cara não custou em nada, como esse reajuste, ele pode fazer de forma judicialmente também, esse reajuste do aluguel. Então, assim, isso é livre das partes. Interessante se eu tocar nesse assunto de reajustamento de aluguel, que isso pode ser utilizado, por exemplo, se eles não concordarem? Pode ser feito. Se há uma divergência entre as partes do aluguel, no caso, vai ter que ser de forma judicial, tentar achar um acordo para poder ter um valor justo para ambas as partes, que ajude o locador e o locatário também. Agora, doutor Pablo, e se fiz o contrato de aluguel, Sim. mas não li as cláusulas desse contrato, um dia eu estava com pressa, só assinei lá e estava precisando alugar a casa, falei, Sim. pronto, acabou. E lá tinha uma cláusula falando de utilizar um determinado índice de atualização. Muito comum a gente ver o pessoal falando de IGPM, Isso. IPCA, Sim, isso é né, esses índices que existem por aí. Eu não, depois de ter assinado, é que eu fui perceber, quando foi fazer o reajustamento do aluguel, que estava sob determinado índice. E aí? Eu posso contestar, eu posso entrar com a ação judicial para modificar esse índice, se eu estiver achando que ele está muito alto? Pode. Até deve, se estiver muito alto. Porque, normalmente, esses contratos de locações, Rafael e telespectador, eles estão previstos no contrato, né? Esse índice de IGPM, o índice de acordo com a inflação. Então, todo ano tem essa variação. É lógico que essa variação não pode ser de forma abusiva. Aí, se for de forma abusiva, você tem que entrar com uma ação para poder reequilibrar o contrato, para que se pague um valor que seja justo, de acordo com o que teve essa correção. Perfeito. Bom, nós vamos para mais um breve intervalo. E se você tem dúvidas sobre locações ou aluguel, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Voltamos já, não saia daí.